Você já parou para pensar que a verdadeira fonte da força, da energia e até da juventude não está em nada externo, mas em um segredo guardado há milhares de anos, revelado apenas aos iniciados por Thoth? Se você está aqui, talvez este chamado seja para você. Desde os primórdios da humanidade, sempre houve a busca incessante por chaves que abrissem as portas da percepção. Civilizações antigas entendiam que o ser humano não era apenas corpo e mente, mas uma ponte entre mundos. Um canal de energia capaz de acessar tanto a matéria quanto o invisível. Entre essas chaves, algumas estavam escondidas nas estrelas, outras nos símbolos sagrados e algumas foram guardadas nas plantas, que se tornaram mediadoras entre o terreno e o espiritual. A cannabis, por mais que seja hoje cercada de polêmicas, foi, em muitas tradições antigas, reverenciada como um elemento de poder, usada em rituais secretos, em cerimônias de iniciação e até em práticas de cura. Não como objeto de vício ou banalidade, mas como um portal que, quando aberto sob a orientação correta, permitia ao buscador sentir aquilo que não pode ser descrito em palavras, a vibração silenciosa da eternidade. Thoth, o escriba dos deuses, é frequentemente lembrado como aquele que trouxe ao mundo os princípios herméticos, as leis invisíveis que regem não apenas a matéria, mas também a consciência. Ele ensinava que tudo é mente, que tudo vibra e que nada escapa ao princípio da correspondência entre o visível e o invisível. Dentro de sua sabedoria, não existem divisões banais entre corpo, mente e espírito. Tudo é uma só energia que se manifesta em diferentes frequências. É nesse ponto que a relação entre a cannabis e os mistérios herméticos se torna evidente, pois essa planta, quando usada com intenção sagrada, não apenas expande a mente, mas revela ao buscador que o verdadeiro poder não está em falar, em se defender ou em convencer os outros, mas em mergulhar no silêncio. E esse silêncio não é vazio, mas plenitude, não é ausência, mas a presença viva do que é eterno. Muitos se perguntam, por que ao longo da história, tantos sábios, mestres e iniciados permaneceram em silêncio diante das perseguições, dos julgamentos e até das falsas acusações? Por que não se defenderam, se tinham tanto conhecimento e tanto poder? A resposta que Thoth oferece é simples e profunda ao mesmo tempo, porque aquele que encontrou a verdade dentro de si não precisa provar nada para o mundo exterior. O silêncio é a sua defesa, e a energia que emana desse silêncio fala muito mais alto do que qualquer argumento. A cannabis, em suas aplicações sagradas, era vista como um reflexo dessa mesma lição. Ela podia conduzir o buscador a um estado em que os pensamentos se dissolviam, em que as fronteiras do ego desapareciam, e nesse espaço, a verdade simplesmente se mostrava. Não havia necessidade de defesa, porque o iniciado percebia que não havia ataque. Havia apenas reflexos da ignorância tentando atingir aquilo que jamais pode ser tocado. Essa compreensão é uma das maiores chaves do hermetismo. O verdadeiro poder nunca se manifesta no excesso de palavras, mas na vibração silenciosa que atravessa os mundos. Thoth sabia que os iniciados não deveriam se perder em debates inúteis, em disputas que apenas alimentam o ego e a ilusão. Ele ensinava que a verdadeira vitória está no domínio interior e não na aprovação exterior. É nesse sentido que cannabis e silêncio se entrelaçam na visão hermética. A planta, quando usada corretamente, não traz apenas visões ou sensações, mas pode revelar ao buscador a importância de silenciar para ouvir o que é mais profundo. E o silêncio não é apenas ausência de som, mas um campo vibracional que contém todas as respostas. É nesse espaço que se encontra a sabedoria, e é nesse espaço que os sábios escolheram permanecer, mesmo quando o mundo os pressionava. No entanto, é importante entender que Thoth jamais ensinaria que o poder está em algo externo. A planta pode ser um espelho, pode ser um portal, mas não é a fonte em si. A fonte sempre esteve no próprio buscador. O que ela faz é apenas refletir a frequência interior. E por isso, ela se torna perigosa para os que não estão preparados. Pois aquilo que traz expansão a uns pode trazer confusão a outros. O verdadeiro iniciado sabe que todo poder externo deve apenas servir como gatilho para ativar aquilo que já existe dentro de si. A cannabis, portanto, não é o segredo final, mas um lembrete de que a chave verdadeira está no silêncio interior. E esse silêncio é a linguagem que Thoth sempre usou para comunicar os mistérios aos que tinham ouvidos para ouvir, não com o corpo, mas com a alma.
Quando compreendemos isso, percebemos o motivo pelo qual os sábios permaneciam em silêncio e por que até hoje aqueles que buscam a verdade não se deixam levar por confrontos. O silêncio é a espada invisível que corta todas as ilusões. É a fortaleza inquebrável que nenhuma crítica consegue penetrar. E é justamente esse silêncio que a cannabis, em rituais sagrados, podia revelar. Um estado de consciência em que a necessidade de se defender desaparecia, porque já não havia ego a ser atacado. O buscador encontrava o que sempre esteve presente: o poder de ser. Quando falamos em poder, a mente comum imediatamente associa a capacidade de impor a própria vontade, de convencer, de dominar ou de se defender contra qualquer ataque. É assim que fomos condicionados a compreender força, como um ato externo de reação diante do mundo. Mas, para Toth, esse conceito é apenas uma sombra daquilo que realmente significa poder. Ele ensinava que a maior defesa não é a palavra afiada, o argumento inteligente ou a resposta imediata, mas sim a vibração silenciosa que se mantém inabalável mesmo em meio ao caos. O silêncio, para os sábios, não é covardia e muito menos fraqueza. É o trono invisível a partir do qual eles governam o invisível. Enquanto os homens comuns se perdem em disputas e gritos, o iniciado permanece em quietude, sabendo que a verdadeira batalha não acontece no mundo exterior, mas dentro da própria consciência. Esse ensinamento parece paradoxal para os olhos da sociedade. Afinal, fomos treinados a acreditar que precisamos nos justificar, nos defender, provar nossa inteligência e mostrar nossa força diante de qualquer acusação ou julgamento. Mas Toth já dizia: aquele que precisa se defender já entregou seu poder ao outro, pois tornou-se escravo da aprovação externa. O sábio, ao contrário, não busca vencer debates, mas transcender o jogo da dualidade. Ele compreende que toda tentativa de defesa apenas alimenta o ciclo do ataque. O silêncio, portanto, não é apenas ausência de palavras, é um campo vibracional que corta a raiz do conflito antes mesmo que ele floresça. Ao escolher não reagir, o sábio deixa o próprio ataque dissolver-se no vazio, porque não encontra ressonância. Essa é a verdadeira alquimia, transformar o que poderia ser veneno em puro nada, sem esforço, sem confronto, apenas pelo poder da presença. A cannabis, em tradições espirituais, simbolizava esse mesmo mistério. Quando utilizada em contextos rituais, não como fuga, mas como espelho da mente, ela revelava ao buscador essa verdade oculta, de que o poder não está na palavra, mas no silêncio. Muitos relatavam que, em estados de expansão, percebiam o quanto seus pensamentos e ansiedades eram ilusórios, como vozes que surgiam e desapareciam sem consistência real. Esse espaço de percepção silenciosa era a chave, pois, nesse estado, mesmo quando a mente queria reagir, o buscador descobria que não havia nada a defender. A consciência observava, mas não se identificava. E quanto mais profunda era essa experiência, mais claro ficava que o verdadeiro escudo do sábio não é feito de ferro ou argumentos, mas da frequência silenciosa que nenhuma palavra pode tocar. Mas por que os sábios escolheriam esse caminho, mesmo sabendo que o silêncio poderia ser interpretado como fraqueza? Porque eles compreendiam que a verdade não precisa ser defendida. O que é eterno não pode ser destruído. O que é real jamais pode ser corrompido pela opinião alheia. Essa era a lição que Toth repetia aos seus discípulos. Nunca entreguem sua energia ao jogo da defesa, pois ao tentar provar-se diante dos outros, vocês se afastam do templo interior. E esse templo é o único lugar onde a verdadeira vitória pode ser conquistada. O silêncio, portanto, é um chamado para retornar ao centro, para permanecer no lugar onde nenhuma acusação alcança, onde nenhuma crítica penetra. É como a montanha diante do vento. Pode ser açoitada por tempestades, mas continua imóvel, porque sua força não depende da aprovação, mas de sua própria essência. Nesse ponto, a relação entre silêncio e poder oculto torna-se clara. Aquele que domina o silêncio domina o invisível, e quem domina o invisível controla o visível, pois o mundo externo nada mais é do que reflexo do campo interno. Se o buscador reage com raiva, alimenta a raiva do mundo. Se responde com medo, fortalece o medo ao redor. Mas se permanece em silêncio, sem vibrar na frequência do ataque, ele corta o ciclo na raiz. Essa é a verdadeira não-ação que os mestres ensinavam. Não se trata de passividade, mas de uma ação superior, invisível, que atua não no nível das palavras, mas no nível das vibrações.
É uma força tão sutil que parece ausência, mas é, na verdade, a maior presença possível. Por isso, tantos mestres ao longo da história foram perseguidos, mal interpretados, ridicularizados e ainda assim permaneceram em silêncio. Jesus, Buda, Sócrates, todos compreenderam essa chave hermética. Não havia necessidade de se defender, porque a verdade deles não estava em palavras, mas em presença, e essa presença falava mais alto do que qualquer argumento. O silêncio, nesse sentido, era o selo de autenticidade. Aquele que não reage demonstra que não tem nada a perder, porque já encontrou o que não pode ser tirado. Thoth, ao revelar esse segredo, nos lembra que o verdadeiro poder não é o que conquista multidões, mas o que conquista o próprio coração. E aqui surge a provocação mais profunda. E se todo o barulho do mundo moderno, todos os debates intermináveis, todas as disputas por quem está certo ou errado, não passam de distrações criadas para nos afastar do silêncio? E se a maior rebeldia que podemos exercer hoje não é gritar mais alto, mas calar mais fundo? Talvez seja por isso que o silêncio sempre foi temido pelos que dominam através da manipulação. Um povo que descobre o poder do silêncio interior não pode ser controlado, porque não reage às provocações. Ele simplesmente é, e nesse ser reside uma força impossível de ser quebrada. Se na segunda parte mergulhamos no silêncio como escudo, agora precisamos compreender sua face oculta, talvez ainda mais poderosa, o silêncio como força criadora. Thoth dizia que cada palavra é uma semente que germina no campo do invisível, mas que antes mesmo da palavra existir, já havia o som primordial, o sopro silencioso que deu origem ao universo. Esse é o paradoxo hermético. O silêncio absoluto é, ao mesmo tempo, o útero do som, a fonte de onde tudo emana. Por isso, quando o sábio se mantém em quietude, ele não está apenas evitando conflitos, mas conectando-se ao espaço criador que sustenta todas as coisas. Ele não se torna vazio, mas pleno, porque acessa o lugar onde todas as possibilidades estão guardadas, esperando ser trazidas à forma. Essa compreensão altera completamente a forma como entendemos o poder de manifestar. O homem comum acredita que criar algo exige esforço, ação constante, repetição exaustiva de palavras ou rituais. Mas Thoth mostrava que a verdadeira criação acontece no espaço interno, antes mesmo de qualquer ação física. Ele ensinava que a vibração silenciosa da consciência é mais potente do que 1000 declarações ditas em desespero, porque é no silêncio que a mente se alinha ao todo. E nesse alinhamento não há resistência, e onde não há resistência, a manifestação flui naturalmente. O buscador que aprende a cultivar esse silêncio não se perde em tentar controlar o externo, mas governa o interno, e isso basta. Pois, como já diziam os antigos, quem domina o invisível, inevitavelmente molda o visível. Nesse ponto, muitos discípulos de Thoth experimentavam uma transformação profunda. Eles percebiam que não era o falar, o repetir fórmulas, ou o defender ideias que trazia mudança, mas a qualidade vibracional de sua presença silenciosa. Esse estado gerava uma espécie de campo magnético ao redor deles. Pessoas se sentiam atraídas, situações se organizavam, respostas vinham sem esforço. Era como se o universo conspirasse em torno daquele que permanecia no silêncio criador. Não se tratava de mágica no sentido comum, mas de alquimia vibracional, uma transmutação da energia bruta do mundo em algo refinado, ordenado, pleno. E essa transmutação só acontecia porque o buscador aprendia a não se perder em ruídos mentais. Ele se mantinha na origem, no ponto zero da criação, e dali emanava sua força. A cannabis, vista sob o olhar dos iniciados, era uma chave para esse estado de percepção, não porque fosse uma fonte de poder em si, mas porque lembrava o buscador de que havia um espaço entre os pensamentos, um intervalo silencioso que continha todo o mistério. Alguns mestres usavam-na apenas para mostrar ao aprendiz essa brecha, para que ele pudesse reconhecer que, mesmo sem palavras, mesmo sem defesas, ele já era sustentado por uma força invisível. Mas o ensinamento mais importante era: não se apegue ao meio, não torne a planta um fim. Ela é apenas o dedo que aponta à lua. O verdadeiro poder está no silêncio que você descobre em si, não no veículo que o leva até lá. Thoth, nesse sentido, ensinava que o buscador precisava aprender a permanecer nesse espaço, mesmo sem auxílio externo,
até que o silêncio se tornasse sua própria respiração, seu estado natural de ser. Essa dimensão criadora do silêncio também se revela na vida prática. Imagine um conflito cotidiano. Alguém o acusa, o julga, o ataca. Sua reação instintiva seria responder, justificar-se, tentar corrigir a visão do outro. Mas, ao fazer isso, você entra na mesma vibração que o outro emitiu, reforçando o padrão. Agora imagine que você escolhe o silêncio, não como fuga, mas como consciência plena. Nesse instante, você não apenas evita o conflito, mas transforma a energia recebida. O ataque não encontra ressonância e, ao invés de se expandir, dissolve-se. Mas algo ainda mais profundo acontece. Nesse mesmo silêncio, você mantém sua vibração íntegra e, a partir dela, emana uma nova frequência. Essa frequência silenciosa pode gerar compreensão, pode irradiar calma, pode até inspirar o outro sem que você diga uma única palavra. Esse é o poder criador do silêncio. Ele não apenas protege, mas também gera novos mundos. Thoth chamava isso de a palavra não falada. Para ele, a verdadeira palavra mágica não era o som pronunciado, mas a vibração silenciosa que antecede qualquer som. Era nesse ponto que a consciência se tornava co-criadora com o universo. O iniciado, ao aprender a habitar esse estado, não precisava mais manipular a realidade externamente. Ele apenas se alinhava internamente, e o externo se ajustava por si só. Mas esse caminho não é fácil, porque a mente teme o silêncio. O ego encontra sua identidade no barulho, na reação, na defesa. Quando convidado a permanecer em quietude, ele resiste, inventa histórias, cria urgências. É por isso que tão poucos alcançam esse estado. O silêncio exige coragem, porque nele o buscador perde as muletas da identidade, da palavra, do argumento. Ele precisa confiar naquilo que não pode ser visto, mas é exatamente nesse salto que a verdadeira liberdade acontece. Pois quando o ego se cala, a alma finalmente pode falar, e sua linguagem não é feita de frases, mas de pura vibração. Assim, a mensagem de Thoth ecoa até hoje. O silêncio é o maior segredo dos sábios, não porque esconda respostas, mas porque contém todas. Não porque nega o mundo, mas porque o recria. Quando você descobre o poder criador do silêncio, não há mais necessidade de lutar contra nada, nem de defender-se de ninguém. Você simplesmente vibra em uma frequência que dissolve tudo o que não ressoa com a verdade. E nesse estado, você não apenas se protege, mas se torna um criador consciente, alguém que participa ativamente da grande dança cósmica, não com palavras, mas com a presença silenciosa que molda a realidade. Há um ponto da caminhada em que as palavras deixam de ser suficientes e o buscador percebe que os maiores mistérios sempre estiveram além do discurso, além das justificativas, além da disputa de ideias. O ensinamento de Thoth sobre silêncio não é um capricho ou uma estratégia social, mas uma lei de ressonância. A energia só pode se expandir plenamente quando não está sendo drenada pela necessidade de provar, explicar ou convencer. Cada defesa que damos rouba de nós uma fração do poder criador, como um rio desviado em pequenos canais que nunca chegam ao mar. Aquele que insiste em responder, em justificar-se, em se opor, está constantemente gastando sua força vital em batalhas que não o conduzem a lugar algum. Por isso, a sabedoria se revela justamente na renúncia de se defender. O sábio observa, mantém sua presença intacta e deixa que a própria vibração fale por ele. Mas aqui surge uma questão profunda. Como sustentar esse silêncio em um mundo que constantemente exige posicionamentos, explicações e declarações? Vivemos em uma sociedade moldada pela reação imediata, onde qualquer acusação ou julgamento parece exigir resposta instantânea. É nesse ponto que o ensinamento de Thoth se torna revolucionário. Ele nos convida a inverter a lógica. Ao invés de reagir, permanecemos em presença. Essa presença não é passividade, mas uma força magnética que dissolve o ataque no instante em que não encontra resistência. O sábio não se omite por medo, mas por entender que o confronto é a armadilha que o aprisionaria na mesma frequência de quem o provoca. O silêncio, nesse caso, não é ausência, mas domínio. A relação com a cannabis, tão polêmica e carregada de opiniões contraditórias, é um exemplo perfeito dessa sabedoria. Muitos gastam energia tentando convencer os outros de que a planta é sagrada, medicinal ou de que não representa ameaça alguma. Outros, por sua vez, dedicam-se a demonizá-la, a associá-la à decadência e à destruição.
Ambos os lados se desgastam na disputa, esquecendo-se de que a verdadeira força da planta não está em quem a defende nem em quem a ataca, mas em quem a vive em silêncio, em reverência, em comunhão interior. Aquele que compreende seu poder não precisa declará-lo, basta sua presença transformada, basta sua vibração expandida, basta o reflexo de sua consciência desperta. Thoth nos lembra que o verdadeiro poder nunca se anuncia. A energia mais elevada é sempre a mais silenciosa. O sol não se justifica quando ilumina. A água não explica sua força quando flui. O fogo não precisa defender-se quando consome. O sábio aprende a ser como esses elementos, presença viva, irrefutável, que não precisa de discurso, porque sua existência já é testemunho. A cannabis, quando integrada de forma consciente, não precisa de militância nem de defesa. Sua função é despertar portais internos que só podem ser percebidos por quem se abre em silêncio, sem buscar convencer ou se proteger do julgamento externo. É por isso que os antigos mestres falavam do silêncio como a mais elevada forma de magia. Quando alguém permanece em paz, mesmo diante da acusação, da provocação ou do julgamento, algo extraordinário acontece. O jogo de forças se inverte. O acusador, que buscava arrancar reação, encontra apenas um espelho impenetrável. Sua energia retorna para si mesmo, e a tentativa de ferir se dissolve no vazio. Esse é o escudo invisível dos sábios. Não a defesa barulhenta, mas a ausência de resistência que devolve tudo ao seu ponto de origem. No entanto, é importante compreender que esse silêncio não é covardia. O covarde se cala porque teme. O sábio se cala porque sabe. O covarde foge da batalha porque não suporta o confronto. O sábio recusa a batalha porque já transcendeu a necessidade de lutar. Há uma diferença sutil, mas fundamental, entre silêncio por fraqueza e silêncio por força. Quando Thoth nos ensina a não nos defendermos, ele não está sugerindo submissão, mas a maestria de se manter intocado pelas energias de baixa vibração. O sábio não se defende porque não é atingido. Essa lição é vital para tempos como os nossos, em que a polarização é alimentada de todos os lados. Cada debate, cada conflito, cada ataque exige que escolhamos um lado e nos desgastemos em defesa. Mas os iniciados sabem que a verdadeira revolução não se faz com argumentos, mas com presença. O silêncio consciente é o maior ato de rebeldia, porque rompe o ciclo da reação. O sábio não precisa vencer discussões. Ele já venceu quando não se deixou arrastar para o campo de batalha. E é aqui que o mistério se fecha. O silêncio do sábio é, ao mesmo tempo, a sua defesa e o seu ataque. Ele protege porque o mantém intocado e ataca porque desarma o adversário sem esforço. Essa é a força do não agir, do Wu Wei, que tantas tradições espirituais apontaram como segredo dos grandes mestres. O poder oculto da cannabis, quando aliado a essa postura interior, torna-se um portal ainda mais vasto, não um recurso para a fuga, mas um instrumento de alinhamento com o silêncio primordial, onde toda a força e toda a juventude se renovam. No final, resta apenas uma escolha para cada buscador: continuar desperdiçando energia em defesas e confrontos intermináveis, ou cultivar a presença silenciosa que dissolve todos os ataques antes mesmo que toquem sua essência. Esse é o convite de Thoth: deixar para trás a necessidade de ser entendido, justificado ou aprovado, e mergulhar no poder invisível que só o silêncio pode revelar. Porque é no silêncio, e apenas nele, que a verdadeira força do ser desperta. Uma força que nenhum julgamento pode quebrar, nenhum ataque pode ferir e nenhuma palavra pode conter.